Viajar com os filhos, sim ou não? Hoje eu quero dar a minha opinião sobre esse assunto, né? Logo eu que viajei por 16 dias, né, com meu marido e com a nossa filhinha de 1 ano há pouco tempo. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, né? Inclusive no primeiro vídeo que eu fiz do nosso vlog, né? Então se você não assistiu, assiste aí. A gente tem 4, 5 vídeos falando sobre a viagem. Eu expliquei um pouco quais eram os motivos que me faziam querer viajar, né, com os filhos. E depois eu fiquei refletindo sobre o assunto, porque eu tenho algumas amigas, primas, enfim, inclusive minha mãe mesmo, muitas vezes não viajava com os filhos. Então acho que essa é uma das coisas opináveis da maternidade. E eu queria dar, né, a minha opinião aqui do porquê que eu acho que viajar com os filhos é melhor do que viajar sem eles. E, inclusive, coincidentemente, uma mulher que eu sigo, que eu adoro, eu acho que a arroba dela é Diário Desescolar. Ela fez um post exatamente disso, né? Que ela tinha ido pra França há, sei lá, 10 anos, 13 anos atrás. E ela não tinha levado os filhos exatamente porque todo mundo sempre fala, né? Ai, pra que vai levar? Deixa, né? Vocês não vão aproveitar, é gasto à toa, né? Bababá, vai passar um tempo com seu marido e não sei o que, não sei o que. Ela não levou e agora ela estava voltando lá com todos os filhos, né? Levando todos os filhos. E tava falando exatamente isso. Bom, eu acreditei nessas pessoas que falaram, né, que não era pra levar, que não era pra levar. E hoje, tantos anos depois, eu tô aqui realizando meu sonho de trazer eles nessa cidade que eu amo e tudo mais. Porque pra mim não faz sentido viajar sem eles, né? Por que eu vou criar memórias sem as pessoas que eu mais amo, que são meus filhos, né? E, enfim, aí eu fiquei refletindo sobre tudo isso, né? E aí, hoje, eu vou dar a minha opinião sobre isso. Então, o que eu acho, tá? Eu acho que o casal, né, quando ele casa e começa a ter os filhos, ele precisa ter muito um equilíbrio entre ser casal e serem uma família, né? Então, eu e o Danilo, né, que é o meu marido, nós somos um casal sempre, né, porque a nossa vida ela é uma unidade, ela não é repartida em departamentos, né? Então, nós somos uma família sempre. E nós temos um casal sempre, né? E nós temos os nossos momentos a sós, geralmente quando a Maria tá dormindo. Então, quando ela dorme, né? E graças a Deus ela dorme 7 horas da noite, a gente consegue, né, ter o nosso momento. Quando ela tá na soneca, a gente consegue ter momentos sozinhos de intimidade, eu e ele. Então, isso é muito bom. E isso a gente preserva muito. Então, assim, antes a gente às vezes ia pra um restaurante, antes a gente às vezes fazia algo diferente. Sim, mas hoje a gente adapta pra fazer em casa, então muitas vezes a gente pede um jantar diferente pra mim e pra ele, a gente assiste um filme, eu e ele, então a gente consegue ter isso com a Maria dentro de casa, entendeu? Então isso é algo que a gente se adaptou e tá fazendo funcionar. E aí, a questão da viagem, pra mim é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então assim, não acredito ser necessário, pelo menos por enquanto, que eu e o Danilo saiamos por 16 dias e deixemos a Maria, né, por 16 dias com outra pessoa, enquanto a gente tá viajando. Então, veja, em outro vídeo que eu fui falar sobre a minha rotina com a Maria, eu contei pra vocês que eu passo longe dela na semana de 3 a 4 horas. Na semana! De 3 a 4 horas. Todos os outros momentos eu estou com ela, mesmo que eu não esteja eu cuidando dela, eu estou do lado que a pessoa que está cuidando dela. Então, 16 dias é uma coisa completamente fora da realidade. E aí, não é fora da realidade só porque, sei lá, ela vai sentir falta, por exemplo, porque tem toda a questão da escola, né? Então, mas e se ela fosse pra escola, ela não ia passar tanto tempo com você e tal? E aí entra o outro ponto, né, de que pra mim a Maria só vai pra escola, né, se a minha circunstância não mudar, a Maria só vai pra escola com 4 anos. Isso se a gente não decidir fazer homeschooling e tal, que é uma outra história. Mas não é só essa questão, entendeu? Pra mim a questão da viagem é assim, você vai colocar recursos valiosos ali, né, que é seu tempo, principalmente, e seu dinheiro pra fazer algo, né, que você vai lembrar pro resto da vida. E uma das pessoas mais importantes pra você, que é a sua filha, não vai estar lá. Tanto que minha mãe falou, não, quando eu viajava sem vocês, eu ficava chorando o tempo inteiro. Então, muitas vezes é isso que acontece, né? A mãe, principalmente, ela sai pra viajar
nessa de, eu vou passar um momento com meu marido, eu vou nananã, e não para de ligar pra ver como que tá os filhos, pra fazer videochamada pra ver como tá os filhos, tudo, porque não consegue desprender. Então, a minha opinião sobre isso é que se você tem esse relacionamento próximo, né, com seus filhos, se você gosta de criar memórias com seus filhos, existe a possibilidade de você adaptar sim as viagens para que seus filhos vão com você, né? Para os seus filhos irem com você. Porque, de novo, você vai colocar tempo, dinheiro ali, né? Vai colocar energia, vai colocar, né, a sua alegria ali, e as pessoas que você mais ama não vão estar ali, e aí você vai voltar para casa para contar da viagem, e aí, enfim, existe um limite, né, do tanto que você pode falar, por exemplo, da viagem para pessoas que não estiveram na viagem, que as outras pessoas vão achar legal, né? Então você conta ali, geralmente, algumas coisas, mas assim, não dá para você passar o ano inteiro falando daquela viagem para pessoas que não foram na viagem, porque não vai ser legal, né? Não vai ser conveniente. E aí, é um pouco disso, né? Se você quer depois, né, relembrar daqueles momentos e comentar com seus filhos e comentar na mesa de jantar ali, é importante que seus filhos tenham ido, né? Que eles tenham participado também. Mesmo que eles não aproveitem, mesmo que eles não vão lembrar de todos os detalhes, né? A gente lembra, né? A gente vai lembrar, né? Igual na nossa viagem. A gente vai lembrar que no dia que a gente foi ver o David, Michelangelo, não sei o quê, a Maria, ela tava muito feliz, muito alegre. E ela, nossa, ela não parava de dar risada. Inclusive tem uma foto maravilhosa dela dando uma super gargalhada, assim, do lado do David Michelangelo. Do tipo, eu pouco me importo onde eu tô, sabe? Eu pouco me importo que esse é o David Michelangelo, o que eu quero é brincar, sabe? E é a pureza das crianças, né? Então, isso a gente vai guardar, né? Isso faz a gente pensar, isso faz a gente refletir, né? Então, gasta mais viajar com filho, com criança? Na minha opinião é que sim, tá? Principalmente porque quando você é adulto, né, você e seu marido, às vezes vocês aceitam passar um certo nível de perrengue ali, né? Alguma coisa que deu errado e tal. Agora, com criança não dá, né? A gente precisa ser muito mais prudente quando a gente viaja com criança. Então, acho que sim, gasta um pouco mais. Sim, dá um pouco mais de trabalho. Sim, provavelmente você vai ter que abrir mão, né, de algumas coisas. Por exemplo, jantar nos melhores restaurantes. A gente foi com a Maria num restaurante, né? Não chique, assim, mas enfim, um restaurante em Florença e tudo. E, putz, ela pegou os pãozinhos lá, que era um pão, eu não gostei, né? E começou a jogar no chão, assim. E aí todo mundo lá do restaurante, né? Tipo, ai, meu Deus. Então, assim, coisas de criança, né? Claro que a gente corrigiu, a gente orientou e tudo mais. Mas, assim, com certeza não é uma viagem igual uma viagem que só tem adultos, né? Quando tem crianças, existem adaptações, mas as memórias ficam pra sempre, né? Então, como eu falei, isso é opinável, né? Então, a minha opinião hoje, né, a Maria com 1 ano, a gente acabou de voltar de viagem, é que sim, todas as vezes que a gente for viajar, com certeza eu quero que ela vá, que ela esteja, né, se a gente tiver outros filhos, que os outros filhos também estejam, porque eu acho que faz parte de ser uma família, né, e eu até vou fazer depois um outro vídeo pro Instagram falando um pouco da questão da socialização, porque a gente acredita tanto que a socialização é a gente colocar o nosso filho na escola, né, pra conviver com outras crianças, que a gente para e não pensa que, na verdade, os nossos filhos aprendem a se socializar como adultos sociáveis, né? Então, a minha filha, ela aprende a se comportar num restaurante, indo com a gente no restaurante e vendo como a gente se comporta. Então, se a gente, por exemplo, não levar ela, né, não levasse ela para restaurantes, e aí um belo dia, ela tem 7 anos, a gente leva ela pela primeira vez no restaurante, com certeza ela vai se comportar de uma maneira que, se ela tivesse indo em restaurantes há 7 anos, seria diferente, entendeu? Por quê? Porque ela aprende a se socializar vendo adultos sociáveis convivendo nas coisas do dia a dia. Então, muitas vezes, né, a gente quer fazer isso, a gente quer colocar os nossos filhos na escola com outras crianças para se socializarem, mas a gente não quer levar em restaurante, a gente não quer levar no banco, a gente não quer levar na farmácia, a gente não quer levar para acompanhar a gente num exame, num médico, porque é criança, porque vai dar trabalho, ou não quer levar numa viagem, né, para viajar de avião, para entender, né, como que funcionam as coisas. Mas aí, depois a gente quer que eles aprendam como se comportar nesses lugares, né? A socialização, ela acontece por imitação, né? Por observação. Claro, por orientação também, né? Então, olha, você tem que agir assim e não assim.
mas eles precisam ver a gente, né, convivendo, atuando ali na vida real para aprenderem a como se comportar. Então, a gente tem um fetiche de socialização, colocar os filhos na escola para conviver com outras crianças, mas, na verdade, eles aprendem muito mais estando com a gente, né? E eu acho que viajar com os filhos é um pouco disso também. É você ensinar os seus filhos como se viaja, né? A como faz isso. Porque, por exemplo, eu, graças a Deus, né, tive muitas oportunidades de viajar pra fora, tudo. Então, hoje, se você me joga em qualquer aeroporto do mundo, eu consigo me virar. E eu consigo achar o meu voo, e eu consigo ir, e coisa e tal. Só que não é todo mundo. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, tipo, meu, como que eu vou viajar? A minha mãe é assim. Como eu vou viajar pra fora do país se eu não sei me virar no aeroporto? Tipo assim, eu não sei chegar lá e achar meu voo e tudo mais, eu não sei falar a língua, entendeu? Então, até essas coisas que parecem super básicas são questões, né? Que os nossos filhos, eles vão aprender, por exemplo, a se localizar em aeroportos viajando com a gente, né? Indo pra aeroportos pra se localizar. Enfim, então, acho que o ponto aqui minha opinião, viajar com filhos, sim, tá? Dá mais trabalho, dá um pouquinho mais de custo, né? A Maria nem tanto, porque ela ainda não paga estadia, né? A comida geralmente ela come com a gente, né? Quando ela estiver mais velha, com certeza vai ser mais caro. Mas com certeza as memórias que ficam são pra sempre. Então, minha opinião é que sim, vamos viajar com os nossos filhos.